Olá, aqui é o professor Daniel Camargo, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje será sobre formação de palavras. Mas professor, como é que se forma uma palavra? Bom, primeiro a gente tem que entender que as palavras são compostas por morfemas. Ah, professor, morfemas? Morfemas. Existem dois tipos de morfemas. São os morfemas que são os radicais, né? E os morfemas que são os afixos. Não ajudou muito, né? Mas nós vamos entender, fiquem tranquilos. Radical é um morfema que contém o significado básico da palavra. Tá? Toda palavra é composta por radical e por afixos. Ok? E o radical contém o significado básico. Os afixos, eles vão acrescentar significados. São morfemas responsáveis por transformar uma palavra primitiva em outra palavra, ou até acrescentar um sentido diferente. Vamos ver um exemplo aqui. A palavra poliglota. Eu tenho um radical, que é glota. Glota, professor? Sim, glota é um significado, significa língua. Língua, tipo português, inglês, francês, alemão, ok? E poli é um prefixo, que é um tipo de afixo, que indica, significa muitos, grande quantidade. Tá? Então, se eu digo que uma pessoa é poliglota, é porque ela fala muitas línguas. Ah, professor, eu tenho uma dúvida. Prefixo e sufixo. Porque eu só falei em prefixo, né? Falei. Nós vamos ter dois tipos de afixos, os prefixos e os sufixos. Prefixo é um afixo adicionado no início da palavra antes do radical. E sufixo é um afixo adicionado no final da palavra após o radical. Então nós vamos ver exemplos disso, tá? Mas primeiro nós temos que entender como é que se estrutura uma palavra, a estrutura da formação das palavras. E existe uma estrutura. Nós temos três tipos básicos. As palavras primitivas, que são palavras que elas dão origem a outras palavras, né? Ali tem chuva. Uma palavra derivada, né? Que são palavras formadas a partir de uma palavra primitiva. Então eu vou ter chuvisco e eu vou ter as palavras compostas, que são palavras formadas por mais de uma palavra, por mais de um radical. Então eu vou ter aqui nesse exemplo guarda-chuva, né? São duas palavras, guarda-chuva, uma palavra composta. Tá, e como é que acontece essa formação de palavras? Existem processos diferentes de formação de palavras. E esses processos são os de derivação e o de composição. O que é isso? O processo de derivação é quando a formação de palavra acontece pela união de afixos a um radical ou a uma palavra. Então eu vou acrescentar um sufixo ou um prefixo. E existem vários tipos de derivação. Existe a derivação por prefixação. O que é essa derivação por prefixação? Ela ocorre quando nós acrescentamos, né, um prefixo a uma palavra ou a um radical. Né? Nós acrescentamos um prefixo. Então eu tenho ali a palavra anormal. Normal seria a palavra e a é o prefixo. É o prefixo. Eu tenho outro tipo de derivação que é o por sufixação. Que não é sufocar ninguém, tá? É quando nós acrescentamos um sufixo, né? A palavra ou o radical, né? Então a derivação por sufixação é quando acrescentamos um sufixo. Entende? Então vamos ver o exemplo. Nós vamos falar a palavra ricaço, o cara que é rico pra caramba. Então eu tenho ali um sufixo, aço.
né? Que indica que o cara é ricaço, demais, rico demais. E eu tenho ali o radical, ric, né? Que dá origem à palavra rico. E tem outra derivação que é por prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Então a derivação por prefixação e sufixação, ela ocorre quando se acrescenta um sufixo a uma palavra, a qual já tenha sido inserido um prefixo, ou ao contrário. Então eu acrescento um sufixo a uma palavra que já tem um prefixo, ou um prefixo a uma palavra que já tem um sufixo. Vamos ver um exemplo? Eu tenho a palavra feliz. Eu posso usar um prefixo, in, e dizer que a pessoa não é feliz. Ou eu posso botar um sufixo, o mente, e dizer que infelizmente ela não dá para ser feliz. Então eu acrescentei ali um sufixo e um prefixo. E eu tenho a derivação por parassíntese. Aí, professor, está começando a ficar complicado. Tá não, fique tranquilo. Essa derivação acontece quando acrescentamos simultaneamente a um radical um sufixo e um prefixo. Ok? Então, quando nós acrescentamos um sufixo e um prefixo, nós vamos ter aqui esse exemplo. Desalmado. Des é um prefixo. Aí eu tenho ali ado, um sufixo. E eu tenho o radical, alma. Então, desalmado. Professor, para mim essa história de derivação por prefixação e sufixação e derivação por parassíntese é a mesma coisa, né? Porque se acrescenta alguma coisa aí na frente, atrás, não estou entendendo. Olha só, vamos pegar o exemplo. Infelizmente, que é uma derivação por prefixação e sufixação. Se eu tiro o in, que é o prefixo, e tiro o mente, que é o sufixo, a palavra feliz mantém seu significado. Então, essa é uma derivação por prefixação e sufixação. Agora, se eu pego a palavra desalmado e eu tiro o prefixo des e tiro o sufixo ado, tirei, não sobra significado, não sobra uma palavra. Tem ali o radical alma. O radical tem um sentido, mas não é uma palavra. Entenderam? Então vamos ver as formações de palavras por composição, que é quando nós temos mais de uma palavra para formar uma nova palavra. Então a composição é a criação de uma palavra com a união de dois ou mais radicais. Como é que isso funciona? Olha a palavra ali, guarda noturno. É o cara que trabalha como guarda durante a noite. Então eu tenho duas palavras, a palavra guarda e a palavra noturno. Juntas as duas eu tenho uma palavra composta, por isso que é composição. Então existem dois tipos de composição. A por justaposição, que é quando na formação dessa nova palavra não ocorre alteração fonética, ou seja, não muda o som, não muda a pronúncia. Vamos ver um exemplo? Couve-flor. Se eu falar couve e falar couve-flor é a mesma pronúncia. E flor a mesma coisa. E a derivação por a composição por aglutinação? Ela ocorre quando uma ou até as duas palavras perdem o som, perdem alguma coisa. Então, assim, quando ocorre perda ou alteração desse som, eu junto a palavra água mais ardente, fica aguardente. Mudou, não é água ardente, é água ardente. Houve mudança, ok? Então, por enquanto é isso. Dúvidas vamos tirar ao vivo. Um abraço para todos.